Senhor, graças te damos pela tua bondade, graças te damos pelas curas, pelas libertações, graças te damos pela salvação, Senhor, que não podíamos, Senhor, com a nossa capacidade, com as nossas próprias forças, sabedoria humana, adquiri-la, mas o Senhor nos deu gratuitamente. Graças te damos, Senhor, pelo sustento, pelo alimento, pela vestimenta, pela moradia, pela família. Graças te damos por tudo, Senhor, porque reconhecemos que do Senhor vem todas as coisas. O Senhor nos criou e nos conheceu antes da fundação do mundo, nos deu a oportunidade de vir a esse mundo influenciar pela tua presença, pela tua luz, pelo teu amor. Eis aqui a tua igreja, Pai. Consagramos os dizimistas, os ofertantes da tua casa, pedindo que o Senhor continue com a tua mão estendida, abençoando e prosperando os teus filhos em tudo aquilo que eles fizerem, no nome de Jesus. Amém, igreja? Os irmãos podem assentar, por favor. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom sentir a presença de Deus. Como são gostosos esses louvores que falam ao nosso coração, nos levam a imaginar um dia quando nós estivermos lá diante dele. Na verdade, se aqui é tão gostoso assim, imagine quando estivermos na presença dele lá. Aí será maravilhoso. Quero convidar os irmãos nessa noite, ainda no tema Um Só Coração na Missão, nós vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quero falar nessa noite sobre a missão de influenciar. Primeira proposta de Cristo ao preparar os seus discípulos, que somos nós também, é influenciar esse mundo através da luz dele que reflete em nós, através da mensagem do Evangelho. E eu gostaria de frisar algo nesse texto, antes que você comece a pensar assim, mas será que é para mim essa mensagem, essa ordenança de Cristo? Eu não sou capaz de tudo isso. Então quero que você coloque seus olhos novamente na Bíblia, no versículo 13, o texto começa assim: Vós sois o sal da terra. Jesus está diante de uma grande multidão, mas nesse momento ele volta os seus olhos para os seus discípulos, que no começo desse capítulo 5, Lucas diz que eles estão assentados aos pés do Senhor, ouvindo. Então Jesus volta os seus olhos para eles e, como se sinalizasse, apontando, ele diz: Vós sois o sal da terra. Jesus não está dizendo para que eles se esforcem ou busquem, se preparem para ser o sal da terra. Jesus afirma que eles já são o sal da terra. Já há algo neles, algum valor projetado por Cristo naqueles que são seguidores de Cristo,
que já o faz como sal da terra. Jesus afirma: vós ou vocês, como tem em outra tradução, vocês são o sal da terra. Vocês são. Vocês não precisam se preparar para ser. Vocês são o sal da terra. Isso é importante a gente saber. Que há algo em nós, projetada por Cristo, que nos dá a capacidade de influenciar esse mundo perdido. O Evangelho de Mateus, ele faz uma narrativa buscando um testemunho, um esforço, mostrando o esforço da igreja primitiva em manter-se fiel a Jesus e o reino de Deus anunciado por ele. A narrativa de Mateus gira em torno dessa busca de mostrar o testemunho da igreja primitiva em se manter fiel ao ensinamento de Cristo. E Mateus constrói a sua narrativa formando um projeto de discipulado, mostrando, ao entrelaçar todos os temas teológicos fundamentais para uma missão, mostrando como Jesus escolhe e prepara os seus discípulos e dá a cada um deles a missão de fazer a sua palavra chegar até os confins da terra. Então a narrativa de Mateus é escrita nessa visão, formando um projeto de discipulado cristão, entrelaçando todos os temas teológicos que culminam numa missão, onde Jesus escolhe e prepara os seus discípulos e ordena para que eles levem a sua palavra, a sua mensagem, até os confins da terra. Passando pelo o que está no capítulo 6, 33, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e adotando o estilo de vida que está ensinado aqui no Sermão da Montanha, ou seja, um estilo de vida superior ao praticado pelos religiosos da época, porque esse é o padrão daqueles que são filhos do reino, e que a partir desse contexto, os discípulos de Cristo são declarados como sal da terra e luz do mundo, com uma missão: transformar a realidade do mundo caído pela justiça do reino de Deus, de modo a fazer aparecer neste mundo caído o mundo desejado por Deus. Essa é a missão daqueles que são sal e luz. Através do ensinamento da justiça do reino, transformar esse mundo caído no mundo desejado por Deus. Aquele mundo que foi criado lá no princípio. Então, nesse texto que lemos, Mateus irá tratar de dois aspectos destrutivos da humanidade: a corrupção e a escuridão do pecado. E o plano de Cristo de restaurar esse mundo de corrupção e de escuridão através dos seus discípulos. Jesus diz que nós somos o sal da terra. Para isso para entendermos o que Jesus está dizendo sobre ser sal da terra, precisamos entender qual o valor do sal para aquela época. Qual era o valor do sal para a época de Jesus, para a época do Antigo Testamento? A primeira importância do sal era o que nós conhecemos, de dar sabor aos alimentos, temperar. Quem gosta de feijão sem sal? Dificilmente alguém vai erguer a mão e dizer: né? Comer feijão sem sal é terrível, mas apenas um pouquinho de sal deixa o feijão muito gostoso. Então, a primeira finalidade do sal, como é hoje também, é dar sabor. E isso nos mostra em que sentido Jesus estava dizendo que os discípulos são sal da terra.
Imagine uma vida de corrupção e de escuridão. Tem algum sabor? Tem algum prazer? Tem algo de bom? E nós, como sal da terra, precisamos dar sabor a essa terra, dar sabor a esse mundo, temperar esse mundo. Com o quê? Com os ensinamentos do reino, com a mensagem de esperança do Evangelho, com a luz de Cristo. Mas o sal naquela época também servia como moeda. O sal era uma especiaria muito valiosa, era semelhante ao ouro. Ela servia como moeda para comprar roupa, comprar alimento e para fazer o pagamento dos soldados romanos, que era conhecido, uma palavra do grego que chama salarium, que é de onde é dado a palavra que nós conhecemos, salário, que vem da origem do sal. Então o sal naquela época servia como moeda também. Comprava roupa, comprava alimento e pagava o salário dos soldados romanos. Pela sua importância, as pessoas preferiam receber o salário com sal, porque aí teriam na mão algo valioso que poderia negociar e comprar outras coisas. Tamanha era a importância do sal naquela época. Mas o sal também naquela época servia como fertilizante. Hoje em dia, alguns agricultores ainda, alguns produtores também utilizam o sal mineral como fertilizante. Aquela terra já cansada, sem força para produzir, eles inseriam, misturavam na terra aquele sal, às vezes junto com o adubo, para que aquela terra voltasse a produzir. E aqui tem algo, um ensinamento importante para nossas vidas. Porque o processo de colocar o sal na terra não era simplesmente abrir um buraco e jogar o sal lá. Aquele sal era misturado na terra. Quando a terra era arada, o sal era misturado na terra. E o que é que Jesus está dizendo aos discípulos e a nós? Se nós vivemos num mundo de corrupção, se nós vivemos num mundo de trevas, nós, como sal e como luz, precisamos nos misturar nesse mundo, com esse mundo, para que nós possamos dar sentido à vida desse mundo, possamos produzir vida nesse mundo que está morto no pecado e na corrupção. Se o sal servia como fertilizante e tornava a dar vida à terra, o sal era tido como agente de restauração para que a terra voltasse ao seu ciclo original. Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês são a salvação desse mundo. Vocês são o sal que irão voltar a dar sentido a esse mundo, para que ele seja restaurado à sua origem. Vocês são o sal que irá produzir vida novamente naqueles que estão mortos pelo pecado. E como isso acontece? Como nós fazemos um discipulado, através da influência, através do testemunho, através da pregação do Evangelho, através da amizade proposital, vamos dizer assim. Nos aproximar de alguém com um propósito. Isso é ser sal. É conhecer alguém que está em dificuldade e se aproximar como discípulo de Cristo, levando uma palavra de esperança para aquela pessoa. É influenciando com o nosso testemunho, com o nosso cristianismo. Isso é salgar esse mundo, essa sociedade corrupta e em trevas. Mas a sua função principal, a função principal do sal naquela época, era de conservante. Como naquela época não tinha geladeiras, eu ainda peguei essa época, nos anos 80, a gente morava no sítio, meus pais não tinham geladeira,
Meus pais ainda utilizavam essa prática de guardar a carne. Salgava, amarravas aquela corda fora da casa, onde pegava sol, e colocava a carne para secar. Ali aquele sal conservava a carne para você comer uma semana, um mês, o tempo que durasse. Então a principal função do sal naquela época era de conservação. Conservar a carne da sua corrupção, da sua deterioração, conservando para que a carne não se destruísse, não apodrecesse, não morresse, não perdesse as suas fibras. E aqui Jesus tem mais um ensinamento para os seus discípulos e para nós. É como se Jesus dissesse para eles: vocês são os únicos que podem conservar esse mundo de pecado, longe da corrupção, ou impedir de serem destruídos pelo pecado. Como sal, vocês podem conservar essas pessoas em vida, podem dar sentido à vida delas. Assim como o sal conservava a carne, nós, como sal da terra, temos esse propósito peculiar, através da influência do nosso testemunho, do Evangelho, conservar esse mundo longe da corrupção, através da mensagem de esperança do Evangelho. Mas eu gostaria de compartilhar duas peculiaridades interessantes do sal, que às vezes a gente não se atém a isso. E a primeira peculiaridade do sal é a quantidade. Imaginemos, no caldeirão daquelas panelas grandes de arroz, como os irmãos costumam fazer aqui quando tem feijoada. Imagine a quantidade de arroz que tem no caldeirão daquele. Mas e a quantidade de sal? É mínimo, não é verdade? Talvez para uns 10 quilos de arroz vai o quê? Umas 2 colheres de sal? Mais ou menos isso, né? É quase que insignificante a quantidade do sal em relação ao alimento que está na panela, que está no caldeirão. Agora imaginemos também um caldeirão de feijoada. A quantidade dos outros ingredientes em relação à quantidade de sal é insignificante. Porém, o sal está lá, cumprindo o seu papel. E se ele não estiver lá, é perceptível a sua falta. Isso não impede que o sal cumpra o seu papel, que é temperar e dar sabor. Mesmo numa quantidade pequena em relação aos demais ingredientes, isso não impede do sal cumprir o seu papel, temperar e dar sabor. O que é que Jesus está ensinando para os seus discípulos? Se nós voltarmos o nosso pensamento agora para a sociedade e compararmos a quantidade de seguidores de Cristo em relação à multidão de pessoas que há no mundo, é quase que insignificante, não é verdade? Nós estamos num número 1000 vezes menor, quase que sem sentido, quando comparado só apenas com a nação da Índia, da China. Mas Jesus está dizendo que, mesmo em quantidade pequena, insignificante aos olhos do mundo, aos olhos de Cristo nós somos a salvação desse mundo. E isso não nos impede de cumprir o nosso papel na sociedade. Mesmo em quantidade pequena, se nós formos intencionais, se nós testemunharmos o Evangelho nesse mundo, mesmo numa quantidade pequena. Muitas vezes há uma família grande que apenas uma pessoa é cristã, mas com paciência, com oração, com testemunho, com perseverança, daqui a pouco essas pessoas estão na igreja. Jesus está dizendo: olha, mesmo que vocês sejam insignificantes aos olhos do mundo pela quantidade de vocês, mas isso não cumpre
não impede ou não deve impedir de vocês cumprirem o seu papel. Não se preocupe se você é apenas um grão de sal em sua família, apenas um grão de sal no seu local de trabalho, na sua vizinhança. Precisamos intencionalmente nos inserir, testemunhando, influenciando, no mesmo processo do sal. Ninguém percebe a olho visível. Na hora que você olha numa panela, você não consegue identificar, ali está o sal, aqui está o arroz, aqui está a carne, não. Ninguém consegue perceber o sal. E essa é outra peculiaridade do sal, a sua ação invisível ou imperceptível. Ser sal, meus irmãos, é uma vocação muito importante. Ser sal é uma vocação muito importante. Porém, exige sacrifício, exige doar tudo de si, doar a si mesmo. Por quê? Porque o sal, para cumprir o seu papel, a sua ação, ele se dissolve. Você coloca ele sólido na panela, mas quando ele se mistura à água, ele se dissolve. Mas isso não impede dele cumprir o seu papel ali, que é salgar e temperar. Então, ser sal é uma vocação muito importante, porém exige doar-se a si mesmo, entregar-se totalmente e trabalhar com paciência, fazendo o seu papel imperceptivelmente aos olhos do mundo. Se aproximar de uma pessoa, de um amigo, sabe aquela história, me aproximar como quem não quer nada, mas que na realidade, lá no fundo, na sua mente, no seu coração, você está orando: Senhor, me dê uma oportunidade para que eu fale de Jesus para essa pessoa. O sal está lá, imperceptível, dissolvido, mas está cumprindo o seu papel. Não precisa ser visto, mas está lá. Nós valorizamos muitas vezes a picanha, né? O contrafilé, ou até mesmo uma asinha de frango, que talvez seja o ingrediente mais simples do churrasco. Nunca alguém vai chegar para o Alex e dizer assim: ô Alex, vamos lá na minha casa, eu estou pensando de assar 1 quilo de sal para nós comer. Quem já recebeu um convite desse? Ninguém, né? Ninguém vai lhe convidar para comer 1 quilo de sal assado. Vai convidar para comer um churrasco de contrafilé, de picanha, ou vou assar umas linguiças lá em casa. Só que essa picanha, por mais bonita que seja, o contrafilé mais macio que seja, quem é que dá o sabor? O sal. Assa ele sem sal. Pode até estar bonito, vermelhinho, mas não tem sabor. Isso é uma peculiaridade do sal. Assim, meus irmãos, é a ação do sal. Ao querer cumprir sua função, precisa dissolver-se, precisa desaparecer. Porém, isso não tira o seu valor, o poder de dar sabor. O mundo pode até considerar os discípulos de Cristo, nós, pessoas desprezíveis, insignificantes, mas isso não tira de nós o poder de salgar esse mundo, se nós formos intencionais nesse propósito. Devemos ser pacientes e agir como sal de forma imperceptível. A outra narrativa, Jesus diz que nós somos, os discípulos são luz do mundo. E ele cita uma cidade edificada sobre o monte e também uma lamparina dentro de casa. E ele fala que nem a cidade pode ficar escondida e nem a lamparina embaixo de um alqueire. Não faz sentido alguém acender uma lamparina e esconder o foco de luz dela.
Ele fala que essa luz precisa ser vista. Então o cristão como luz, o discípulo como luz, ele tem que agir em 3 propósitos. E o primeiro dele é que a sua luz precisa tornar-se visível, precisa ser vista. E o que Jesus está dizendo, ensinando para eles? O cristianismo de vocês precisa ser visto no mundo. Como discípulo meus que carregam a minha luz, vocês precisam ser vistos no mundo. O cristianismo de vocês precisa ser percebido no mundo. Vocês precisam influenciar o mundo com o seu cristianismo. Nós não podemos ocultar essa luz de Cristo que há em nós. Nós não podemos esconder em nós. Jesus ensina que o reino de Deus, ele é um reino invisível, um reino interior, que só é manifesto através dos seus servos. Nós somos o agente de Deus nesse mundo para revelar o seu reino, como sal e como luz. O reino de Deus, ele é íntimo, é interno, e só é revelado através dos seus servos. Este é um propósito da luz. Ao chamar os seus discípulos de luz do mundo, Jesus convida a serem instrumento de revelação de Deus no mundo. A luz de um cristão deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus. O outro propósito da luz é advertir do perigo. Como conservadores que somos, porque somos sal, conservadores da mensagem de Cristo, por sermos sal que conserva, devemos ser acessíveis àqueles que estão na escuridão do pecado, a fim de dirigi-los para a luz, de conduzi-los para a luz, advertindo do perigo, da condenação que o pecado traz ao homem. Então, o segundo propósito da luz é indicar um caminho. E Jesus faz essa analogia quando ele cita uma cidade edificada sobre o monte. E aquela cidade servia em alguns propósitos, principalmente iluminar as outras cidades que estavam à sua volta, embaixo. Mas principalmente ela servia para guiar os viajantes. Devido a não ter eletricidade nas estradas naquela época, o viajante via de longe, avistava aquela luz, aquela cidade em cima do monte, então ele era guiado por ela. Então Jesus diz: olha, vocês como luz do mundo precisam guiar os pecadores a Deus. Precisam ser uma luz que guia os pecadores a Cristo. Mas o segundo propósito e último, a luz precisa indicar um caminho. Precisamos ser guia, ser os guias que levam os pecadores a Cristo. Aí você pode me perguntar: como faço isso? Como que eu me torno luz? Algo bem simples. Vivendo de forma que, onde você estiver, se tiver alguém em dificuldade, passando por alguma situação, eles olhem para você e digam: já sei quem pode me ajudar. Já sei quem pode orar comigo. Já sei quem pode me dar uma palavra de esperança. Já sei com quem eu posso compartilhar essa luta que estou passando. Isso é ser luz. É no lugar onde você estiver, as pessoas olharem para você como alguém que pode transmitir uma esperança para ela, alguém que vai ter uma palavra de encorajamento, alguém que vai se unir em oração com essa pessoa, alguém que pode emprestar o seu ouvido para ouvir a outra pessoa falar. Isso é ser luz. Isso é mostrar o amor de Deus a esse mundo corrompido e em trevas. Agindo assim, meus irmãos, nós seremos ao mesmo tempo sal,
dando sabor à vida dessa pessoa, fazendo com que ela conserve em seu coração a esperança em Cristo, mas também seremos luz, dando senso de direção para alguém que está em trevas por causa das lutas. Então, quando nós nos colocamos como alguém que as pessoas olham e dizem: olha, nessa pessoa há algo diferente, com essa pessoa eu posso contar, porque ele é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus. Agindo assim, nós seremos ao mesmo tempo sal para dar sabor à vida dessas pessoas, dar sentido à vida dessas pessoas, e seremos luz também para guiá-las em direção a Deus, dando senso de direção para alguém que está perdido por causa da dor. Eu quero finalizar apenas com uma aplicação. Não podemos guardar para nós verdades tão profundas contidas no Evangelho. Precisamos nos misturar com esse mundo como sal que fertiliza a terra e dá vida. Precisamos lançar luz sobre esse mundo que está em trevas, para que a nossa luz possa conduzir essas pessoas a Deus, e assim elas possam ter a esperança da salvação também. Amém? Quero orar por você, quero orar com você nesse momento. Senhor, graças te damos, porque apesar de nós, o Senhor conta conosco nessa parceria, Senhor, da pregação do Evangelho. Reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos medos, insegurança, muitas vezes incapacidade. Mas nós temos a certeza que se o Senhor nos escolheu, o Senhor nos capacita. Então está aqui diante do Senhor essa igreja bendita, Senhor, escolhida por Ti, que o Senhor mesmo diz que cada um deles é sal e luz dessa terra. Então ajude-os, Senhor, ajude-os a salgar na sua família, na sua empresa, na escola, na faculdade. Ajude eles a ser sal, Senhor, por onde eles andarem. Mas ajude também cada um de nós a projetar luz, Senhor, a luz que vem do Senhor nessas pessoas que estão em trevas, para que elas também possam ser direcionadas ao Senhor e tenham a esperança da salvação. Abençoe a nossa igreja, Senhor. Abençoe o Teu povo que aqui se reúne domingo após domingo. Que a Tua boa mão esteja sobre o lar deles, sobre o casamento, sobre a família, sobre os seus negócios, abençoando e prosperando em tudo que os Teus filhos fizerem, Pai, fazendo com que cada um de nós conserve em nossos corações a bendita mensagem do Evangelho, para que possamos, Senhor, irradiar nesse mundo tão necessitado, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando o Senhor.